Eu relutei muito para entrar nesse tema. Já há alguns anos que eu resolvi me debruçar sobre esse tema e busquei a Deus, pedi a Deus que me fizesse compreendê-lo. Pesquisei, li alguns autores, com alguns concordei, com outros discordei. Mas quero que você saiba que nenhum anjo apareceu para mim, não recebi nenhuma revelação nova. Mas eu acredito que nós vamos ter que resolver alguns maus entendidos. Muito daquilo que a gente pensa acerca do inferno é fruto de uma interpretação equivocada, com muitas influências pagãs, muita mitologia, principalmente a grega, muito gnosticismo, até lenda urbana. E para produzir ainda mais confusão sobre o tema, alguns livros foram lançados no mercado editorial evangélico, onde pessoas testificam que fizeram incursões ao inferno e contam do que viram. Se você não tiver um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, você engole tudo que você ouve por aí. Então você vai ver descrições do inferno que chegam a ser, desculpe aqui a sinceridade, ridículas. Alguém contar, por exemplo, que viu um grande caldeirão de água quente e que o diabo tinha um espeto na mão e que pegava as pessoas e colocavam de cabeça para baixo, mergulhadas nesse caldeirão. E a gente sabe que a Bíblia não fala disso. E eu não estou autorizado a ir além daquilo que está escrito. Eu quero evitar qualquer especulação, qualquer achismo. Vamos ver o que diz a palavra. Vamos analisar friamente. A começar pelo fato de que há nas Escrituras Sagradas várias palavras, tanto do hebraico no Velho Testamento, quanto do grego no Novo Testamento, que foram traduzidas para o português como inferno. Mas essas palavras não têm o mesmo sentido. Então, por exemplo, a primeira palavra que eu quero trazer para vocês, que é a mais encontrada no Velho Testamento, Sheol. Alguns falam Seol. O que seria esse Sheol, que aparece 62 vezes no Velho Testamento? Sheol é o lugar para onde iam os mortos. E é sinônimo de sepultura ou lugar dos mortos. Sheol nunca sugeriu a ideia de um lugar de suplício, de sofrimento, de punição para os mortos. Essa ideia só veio surgir no Novo Testamento. Sheol seria o destino do qual compartilha todos os seres humanos, independente de crença. Ontem, por exemplo, depois do culto da manhã, eu fui conduzir uma irmãs que nos acompanharam para aquele cemitério. A única certeza que se tem na vida, assim do ponto de vista, deveríamos encarar isso com a maior naturalidade. Você imagine se fôssemos todos Highlanders, com essa taxa de natalidade que nós temos, se ninguém morresse, daqui a pouco, meu irmão, a terra não ia suportar. Então é natural
como diz lá em Eclesiastes, é o que eu chamo de baile das gerações. Uma geração vai, outra geração vem. É natural. Não há nada de extraordinário nisso. A outra palavra, esta é encontrada já no Novo Testamento, é Hades. Por favor, não se assustam com as figuras que eu estou usando, não, ok? É para chamar a atenção mesmo, não é para ninguém perder a noite de sono, não. O que seria o Hades? É um vocábulo grego que aparece 10 vezes no Novo Testamento, e às vezes é usado como tradução da palavra Sheol do Velho Testamento. Por exemplo, no Salmo 16:10, Davi diz: pois não deixarás a minha alma no Sheol. Isto, o texto original, no hebraico. Pedro, usando esta passagem profética do Velho Testamento, afirma em Atos 2:27, porque não deixará a minha alma no Hades. Então, quando o Novo Testamento foi escrito, os escritores sagrados escolheram a palavra Hades, do grego, em substituição à palavra Sheol. Só que não são termos intercambiáveis, isto é, eles não têm exatamente o mesmo significado. Como eu disse, Sheol era simplesmente lugar dos mortos, sepultura. Mas Hades, dentro da concepção grega, era um conceito mais elaborado, mais sofisticado, digamos assim. Quando aconteceu na Palestina, na região ali de Israel, um processo conhecido, chamado pelos historiadores de helenização, foi quando a cultura grega entrou e tomou toda aquela região de assalto, os judeus acabaram assimilando esse conceito, que era um conceito completamente estranho no Velho Testamento. Então, por exemplo, para os gregos, Hades seria o submundo, o mundo debaixo da terra. E esse submundo era dividido em dois. Havia o chamado Campos Elíseos, e eu não estou falando de um bairro de Duque de Caxias, eu estou falando de uma região do Hades, onde supostamente habitariam os justos, os vitoriosos, os deuses. E havia um lugar no Hades chamado Tártaro. E eu também não estou falando de um molho, ok? E para o Tártaro iriam os ímpios. Você lembra quando Jesus contou a parábola de Lázaro? Jesus faz uso dessas categorias, só que dentro de uma visão mais judaica. Então, os campos elíseos seriam para os judeus o chamado seio de Abraão. O rico da parábola foi para o que seria o Tártaro. Tanto o seio de Abraão, quanto o lugar para onde foi o rico da parábola, ambos ficavam no submundo dos mortos. A gente costuma chamar o seio de Abraão de paraíso, de céu. Não. É uma referência ao submundo. Seria, não se escandalize com o que eu vou dizer, um inferno com ar-condicionado. Mas na mesma região. Há algumas diferenças, por exemplo, para o grego, o que separava os Campos Elíseos do Tártaro era um muro. Para os judeus, o que separava o seio de Abraão do resto era um abismo intransponível. Então Jesus usa dessas categorias para passar uma mensagem para os seus ouvintes. Em Mateus, no capítulo 11, verso 23,
Você pode aproveitar aqui a projeção para não ter o trabalho de abrir a Bíblia, ou se preferir, conferir na sua própria Bíblia, não tem problema. Ou tomar nota e conferir em casa. Mateus 11, 23, Jesus diz o seguinte: e tu, Cafarnaum, que foi a cidade onde Jesus realizou o seu maior número de milagres, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. A palavra traduzida aí como infernos é Hades. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. O que Jesus quis dizer com isso? Dizer a uma cidade: tu te elevas até os céus, mas tu serás abatida até os infernos. É claro que Jesus está usando de uma figura de linguagem. Você não pode levar isso ao pé da letra. Como foi que Cafarnaum foi elevada até os céus? Quando Deus a escolheu como cenário para alguns dos maiores milagres de Jesus. E por que ela seria abatida até os infernos? Porque ela teve a oportunidade que nem Sodoma teve. Então, nesta palavra em particular, céus representam exaltação. Inferno representa, aqui, humilhação, abatimento. Você vai encontrar, lá em Efésios capítulo 4, do 9 ao 10, o apóstolo Paulo, usando as mesmas categorias, para dizer acerca de Jesus. Efésios 4, do 9 ao 10. Ora, que significa ele subiu? Senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Uma referência clara ao submundo, ao Hades. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Isso aqui é o equivalente ao que lemos em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, você lembra disso? Mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado em forma de homem, se fez servo, e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, vai descendo uma escada, até o que Paulo chama aqui de as partes mais baixas da terra. As pessoas que insistem com uma leitura literal do texto, chegam a dizer por aí que o inferno fica no centro do planeta. Você já deve ter assistido vídeos no YouTube, onde supostamente captaram sons de gemidos de gente que estaria sofrendo no inferno. Aí surgem aquelas lendas urbanas, né? E disseram que uns cientistas, quem conta um conto sempre acrescenta um ponto, né? Cientistas na Patagônia, oh Deus do céu, quanta criatividade, escavando, fazendo lá um experimento, e que não sei o que lá, puseram lá um robô que desceu até o centro da Terra. Está parecendo ficção científica, né? Eu nunca soube de um robô que tenha chegado a esse ponto. Na metade do caminho ele derrete, mas tudo bem. E quando lá chegou, captou os sons das almas gemendo. Você realmente crê nisso, meu irmão? Eu acho que a gente está bem crescidinho para acreditar em fábula, né? Nós não vivemos mais, queridos, nos anos da Idade Média. Eu acho que a humanidade já alcançou um certo grau de civilidade para descartar certas crendices. Da mesma maneira como Jesus se humilhou, sendo em forma de Deus, se fez homem, como homem se fez servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, quer dizer, ele foi descendo, 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 descendo. E por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todos os nomes. O que equivaleria nesta passagem de Efésios 4?
subir acima de todos os céus. Amém? O Hades como representação do império da morte. Em Mateus capítulo 16, verso 18, uma passagem muito conhecida de todos nós. Depois que Pedro revela a identidade de Cristo, quando Jesus pergunta, o que dizem os homens que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde dizendo, não foi carne nem sangue que te revelaram, foi o Pai Celestial. Jesus então diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso? O que seriam as portas do inferno? O texto original fala de porta dos Hades, ou do Hades. Em Romanos 5,17, você vai compreender o significado de Hades enquanto domínio da morte. Diz o apóstolo São Paulo em Romanos 5,17, pois pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que eu quero que você entenda é que o pecado, o pessoal gosta de chamá-lo de pecado original. Eu tenho assim uma reservazinha, eu prefiro chamá-lo de pecado inaugural. Esse pecado inaugural, o chute inicial que Adão dá na jaca, foi a pedra fundamental sobre a erigiu-se no mundo o império da morte. Então, como para os gregos Hades era sinônimo de território onde a morte dominava, os apóstolos e os cristãos primitivos tomaram emprestada esta palavra para referir-se ao império da morte. Jesus vem trazer a vida eterna. Isso significa, meu irmão, que a mensagem de Jesus era uma mensagem subversiva. Jesus veio deflagrar aqui no mundo uma conspiração contra o império da morte. Uma rebelião da humanidade contra a morte. E para isso, Jesus estabelece aqui uma célula terrorista. A igreja. Não há no mundo uma comunidade de caráter mais subversivo do que a igreja. Infelizmente, a mensagem do evangelho, ela tem sido tão adulterada, que hoje a igreja de Jesus se tornou em mais uma engrenagem do sistema. A igreja de Jesus foi domesticada. Perdeu a sua subversividade latente. Mas originalmente a ideia era tornar a igreja um instrumento através do qual o império das trevas teria que retroceder. Na medida em que a igreja avançasse, o ministério, ou melhor, o império das trevas retrocedia. Em Hebreus capítulo 2, do 14 ao 15. Hebreus 2, 14 ao 15. A partir da segunda metade do verso diz aqui, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte,
Tinha, está no passado, não tem mais. A saber, o diabo. E por que a igreja dá tanto cartaz para ele? Se a Bíblia diz que através da cruz, os principados e potestades foram despojados. Uma coisa que eu não tolero é quando eu ouço alguém referir-se ao diabo como príncipe deste mundo. Não tolero. E por que eu não tolero? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. O diabo não é príncipe de mais nada. Depois da cruz, ele é chamado por Paulo, em Efésios capítulo 2, de príncipe das potestades do ar. Você sabe o que significa isso? Que o diabo hoje é um sem terra. Que ele não tem na terra um único centímetro quadrado onde ele possa colocar sua bandeira e dizer, é meu. Não é. A terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Só que as pessoas desconhecem isso. O diabo se aproveita da alienação, da ignorância. E diz o texto, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Em outras palavras, gente, por que as portas do Hades não poderiam prevalecer contra a igreja? Quando diz isso, está dizendo que a igreja está numa posição ofensiva. Não é defensiva, não é um inferno tentando entrar na igreja e a igreja se protegendo, não. É a igreja saindo de dentro das quatro paredes e invadindo o mundo. Os pregadores estão muito preocupados em encher a igreja e para isso apelam a todo tipo de artifício, de métodos. A preocupação da igreja deveria ser encher o mundo. O inferno nunca esteve tão vulnerável quanto agora. Não há mais razão para a igreja ficar de braços cruzados esperando alguma coisa. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Recebemos o poder do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus. O que é que estão esperando? Mas aqui vale uma frase que eu uso frequentemente. E que está baseada naquela palavra de Paulo, não deis lugar ao diabo. Cada passo que a igreja dá para trás é espaço que ela cede a Satanás. Simples assim. Quando há 200 anos a igreja abraçou a escatologia dispensacionalista, que diz que o mundo está perto de acabar a qualquer momento, coincidentemente, começou o processo de secularização. A igreja retrocedeu, o mundo avançou. Os crentes tiraram seus filhos das escolas, as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Harvard, Oxford, Yale, Princeton, as maiores do mundo. Porque antes havia a visão de que a igreja está no mundo para proclamar que Jesus reina. Hoje a mensagem instiga nas pessoas uma alienação. Não há o que se fazer, não há esperança, ainda bem que eu vou morar no céu. Em Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, quando o vi, isso aqui é João relatando a visão que ele teve do Senhor Jesus, caí a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho o que, gente? Tenho as chaves. Como é que as portas do inferno poderiam prevalecer contra a igreja? Se o Senhor da igreja está em posse das chaves da morte do inferno. A gente não precisa nem arrombar a porta do inferno. Não, vamos fazer pressão, tem que ter pressão, vamos derrubar, não precisa derrubar nada. Jesus foi lá e fez assim, ó, entrem, vai lá.
arrebatem as almas que estão lá. A gente pensa em inferno como algo que vem depois da morte. Mas quando a Bíblia fala de Hades, o foco não é o que vem depois da morte. É o domínio da morte hoje na vida dos homens. Em Judas, versos 22 e 23, e apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, fazendo o quê? Arrebatando-os do fogo. Eu queria saber quem espalhou por aí que eu não creio em arrebatamento. Como é que eu não creio em arrebatamento? O que eu faço com esse versículo? O que eu não creio é no que tem sido ensinado para a igreja de 200 anos para cá. Por 1800 anos, essa doutrina foi completamente estranha. De 200 para cá, a volta de Jesus foi dividida em duas. Um tal de arrebatamento secreto, que ninguém vê, e que desaparece todo mundo, o mundo fica entregue à besta, e anos depois Jesus vem, e todo olho vê e tal. Isso eu não encontrei na Bíblia. Isso é invenção humana, não tenha dúvida quanto a isso. Eu creio que quando Jesus vier em glória, todo olho verá, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Não é algo secreto e nem um evento à parte da vinda, da manifestação visível do Senhor Jesus. Mas aqui Judas está falando de um outro tipo de arrebatamento. A porta do inferno está escancarada diante de nós. O diabo perdeu a vez. O diabo sofreu um impeachment. Compete à igreja agora adentrar o terreno antes domínio do diabo, não é mais, para arrebatar. Você lembra quando Jesus diz, quando um valente guarda a sua casa, lembra disso? Vem um outro mais valente do que ele, o amarra para então saquear os seus bens. Pois o mais valente do que todos já veio. Satanás já está amarrado. Não pode impedir o avanço do reino de Deus. Só que agora nós temos que aproveitar esse momento para saquear, para arrebatar. Diz aqui, arrebatando-os do fogo. Lá em Colossenses 1,13, é uma das passagens prediletas minhas, também fala de arrebatamento. Diz, ele nos arrebatou do império das trevas. Eu às vezes observo coisas assim muito sutis. O que antes era chamado império da morte, agora é chamado império das trevas. É a mesma coisa? Não. A morte perdeu o seu domínio. Ontem eu dizia lá no sepultamento da nossa irmã, a gente tem a impressão de que a morte está caçoando de nós. Nós é que deveríamos caçoar dela. Eu vejo Paulo dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê os teus aguilhões? A morte é fichinha, é inimigo derrotado. O que antes era o império dela, agora é império das trevas. E quando a Bíblia fala de trevas, está falando de ignorância. As pessoas, enquanto não conhecerem a verdade, estarão sujeitas a grilhões que já foram quebrados. É como aconteceu no Brasil, no dia em que a princesa Isabel assinou ali a chamada Lei Áurea. Supostamente, a partir da assinatura dessa lei, todos os escravos estavam livres. Mas você sabe que até hoje ainda tem escravo no Brasil? Você sabe que muita gente não tomou ciência disso? Imagine um país de dimensões continentais como o nosso. Naquela época, quando foi assinada a Lei Áurea, não tinha TV, não tinha nenhum jornal de grande circulação. Quantas
décadas foram necessárias para que o dono de escravos, lá no meio do sertão, não sei de onde, libertasse os seus escravos. Então, da mesma forma, Jesus já assinou a nossa alforria, Jesus já nos libertou. O reino de Deus não é algo que virá, o reino de Deus já veio. Jesus disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. Por mais que insistam em dizer que o reino de Deus foi adiado, que um dia ele virá, eu insisto em dizer, porque a Bíblia está dizendo: nós já fomos arrebatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Você crê nisso? Só que o mundo desconhece isso, e por isso vive debaixo da escravidão. A terceira palavra encontrada na Bíblia, traduzida como inferno, é Tártaro. E ela é encontrada unicamente numa passagem, 2 de Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Eu poderia aqui gastar algum tempo comentando isso, mas quando eu falei sobre a origem dos demônios, quem assistiu ou quem não assistiu pode adquirir o DVD e dar uma checada. Nós abordamos isso aqui. Por que que esses anjos foram julgados por Deus, foram amarrados e se encontram neste momento, nessa esfera existencial chamada Tártaro? Então eu não vou gastar muito tempo com isso agora, mas recomendo que você adquira o DVD e assista, ok? Hoje eu quero reservar um tempo maior para falar da palavra mais usada por Jesus e que foi traduzida em nossa Bíblia como inferno. Porque é aqui que acontecem os maiores equívocos. Trata-se da palavra Geena. Geena vem do vocábulo hebraico Geinom, ou Vale de Inom, e aparece 12 vezes no Novo Testamento. Se eu não me engano, todas as vezes esta palavra aparece nos lábios de Jesus. Neste local, antes da conquista de Canaã pelos filhos de Israel, cananitas ofereciam sacrifícios humanos ao deus Moloque. Alguns reis de Israel e Judá usaram o mesmo vale para oferecer seus filhos em sacrifício aos deuses das nações. Era um lugar considerado pelos judeus amaldiçoado. Você vai encontrar uma referência a este lugar em 2 Crônicas 28, do 1 ao 3. 2 Crônicas 28, do 1 ao 3, onde diz: tinha Acais 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de fundição para os Balaíns, ou Baalins. Também queimava incenso no vale do filho de Inom, que é o Geena, e queimou seus filhos no fogo. Olha que coisa terrível. Um rei de Israel oferecendo seus filhos queimados a uma divindade pagã, conforme as abominações das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. O neto de Acais, conhecido como Manassés, um dos reis mais ímpios que já houve em Judá, promoveu este tipo de prática degradante em grande escala. Depois você confere 2 Crônicas 33, versos 1, verso 6, verso 9, onde diz que os seus próprios filhos ele fez passar pelo fogo no vale do filho de Inom. Coube ao rei Josias, rei de Manassés, finalmente acabar com essa prática abominável
Você confere em 2 Reis 23:10. Profanando o local, isto é, tornando-o impróprio para adoração, enchendo-o de lixo e ossos. Então agora preste atenção. Depois que o rei Josias acabou com essa farra, com essa prática nefasta, aquele local considerado maldito se transformou no lixão de Jerusalém. Todo lixo produzido pela cidade era lançado lá. E não só lixo material, não. Corpos de indigentes eram lançados lá. Pessoas crucificadas ou executadas de qualquer outra maneira por algum crime, seus restos mortais eram lançados lá. Quando uma pessoa morria e não tinha uma família para lhe patrocinar um enterro digno, seu corpo era lançado no Geena. Então imagine a imagem que as pessoas tinham deste local. Um local amaldiçoado. Pois Jesus toma emprestado esta imagem. Quando Jesus fala de inferno, de Geena, ele não está falando propriamente de uma esfera existencial para onde os ímpios irão. Jesus está se referindo ao Geena como uma metáfora. E você vai entender o que ele quis dizer ao usar esta palavra. O Geena é o destino, espiritualmente falando, de tudo que se faz inútil. Isso nos remete a Romanos 3, do 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram. O que você faz com uma coisa inútil? Que está ocupando lugar desnecessariamente. O que você faz, por exemplo, quando descobre que aquele arroz que você deixou de um dia para o outro azedou? O arroz vai para onde? Você não vai ficar com pena. Ah, meu Deus, azedou, vou comer assim mesmo. Você faz isso? Não presta. Vai dar para os outros? Não presta para você, vai prestar para quem? Lixo é lugar daquilo que perdeu a utilidade. O diagnóstico que Deus faz da raça humana nos torna a todos dignos de um mesmo fim, o lixo. Todos nos tornamos inúteis. E, gente, se não fossem as entranháveis misericórdias de Deus, todos igualmente terminaríamos na lixeira do reino de Deus. Só há uma explicação para o fato de Deus olhar para mim e achar que eu ainda tenho alguma utilidade. Você sabe a que conclusão eu chego? Que Deus entrou no ramo da reciclagem. E que a igreja de Jesus não é outra coisa senão a maior usina de reciclagem humana que já houve. Deus pega a escória, o lixo, o refúgio e o transforma em novas criaturas. É graça, não tem explicação. Agora nós vamos examinar algumas passagens onde Jesus usa o termo Geena, traduzido como inferno, e descobrir o que ele quis dizer em cada uma delas, ok? Number 1, Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, era um xingamento da época, né? Será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Forte a palavra, né? Será que Jesus está aqui sugerindo que se de repente, num momento assim de estresse, numa discussão acalorada com meu irmão,
eu perco a cabeça e digo, seu maluco! Naquele momento eu já sou candidato a passar uma eternidade no inferno. Você não acha que a pena está muito desproporcional, não? Hã? É isso que Jesus está dizendo? Porque, gente, se for isso, ó... Estou na fila. Ou aqui ninguém nunca se encolerizou, nunca perdeu a cabeça, rodou a baiana. Hã? Na hora do estresse, meu irmão, você toma uma fechada no trânsito. Você é o filho de Deus. Aleluia! É assim. Aí tem que ter muito domínio próprio. Jesus, me ajuda. Eu tenho um tio que o xingamento dele é um só, endemoniado. É assim que ele fala. O cara fecha ele, seu endemoniado! Então, o que Jesus quer dizer com isso, gente? Neste texto, preste atenção, ser réu do fogo do Geena, porque esta é a palavra, ele está falando do lixão, significa desperdiçar a vida, jogar a vida pelo ralo. Nada se aproveita de alguém que não respeita seu semelhante. O preconceito, porque quem xinga o outro de louco está sendo levado por um tipo de preconceito, nos torna lixos humanos. Como se não bastasse ter que responder junto às autoridades terrenas, Jesus fala de sinédrio, né? Temos que responder junto ao tribunal divino. Nada, porém, sugere que Jesus estivesse falando de uma pena eterna destinada a quem xingasse o seu semelhante. Aliás, gente, o próprio Jesus, quando rodou a baiana lá com os fariseus, usou adjetivos que, se traduzidos ao pé da letra, deixaria todo mundo aqui escandalizado. Eu vou só deixar uma pista, não me pergunte, só deixar uma pista. Ou você nunca parou para pensar no que significaria geração adúltera? Pensa, tá? É que o nosso tradutor aqui foi muito elegante, né? Não colocar uma palavra mais bonita, mais sofisticada, tal. E Jesus é réu do fogo do inferno? Não. Jesus ali estava pegando pesado, porque ele já não estava tolerando a hipocrisia daquela gente. E talvez hoje, se tivesse aqui, ao referir-se aos nossos políticos, ele usasse termos até um pouco mais pejorativos. Por isso que o texto diz, qualquer um que sem motivo. Então, às vezes a gente se encoleriza com motivo. Agora, sem motivo, você xingar o outro gratuitamente, entre os jovens agora tem muito disso, né? As garotas se chamam umas às outras de prostitutas, para usar um termo melhorzinho, né? Menos vulgar. E aí, prostituta? Os rapazes se chamam de... não, mas tem... Deixa eu usar... É prostituta também? Mas não, mas tem aquele alcezinho. Bambi. E aí, Bambi? Assim, gratuitamente. Mateus 12, 34 ao 36. Segura essa agora, que agora vem rojão aí. Raça de víboras, seu bando de cobra. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então não é ditado. A gente cresceu ouvindo, né? A boca fala, o coração está cheio. Não, não é ditado. Jesus disse isso. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Mas eu vos digo,
alô, que de toda palavra ociosa, frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Foi brincadeira, exatamente por ter sido brincadeira. Porque se houvesse motivo, tudo bem. Mas brincadeira não. Brincadeira tem hora. Isso aqui é coisa séria, gente. Nós vamos prestar contas. E você sabe o que acontece? O que a gente diz revela exatamente o estado da nossa alma. Pois agora leia isso aqui. Você conhece essa figura? Mas você conhece alguém que quando abre a boca parece um dragão assim? Olha lá. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo Geena. O que acontecia no vale de Inom, no Geena? Duas coisas. Primeiro, eles derramavam enxofre para manter a chama, porque o tempo inteiro o lixo estava sendo despejado ali. Então, se parasse de queimar, a cidade seria invadida pelo fedor. Então, tinha que manter a chama o tempo todo. Era preferível o cheiro do enxofre ao cheiro de material orgânico em decomposição. E a segunda coisa, como o fogo nem sempre era uniforme, naquelas partes onde havia muito material orgânico e não havia fogo, havia muitos vermes, que indicava o estado de putrefação daquele material orgânico. O que Tiago está dizendo? Tiago está parafraseando o que Jesus disse. Por que a língua é inflamada com o fogo do inferno? Porque, nesse caso, o inferno está no coração do homem. O coração do homem sem Deus é um lixão. E quando ele abre a boca, ele acaba revelando essa podridão que é a sua alma. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 15, do 17 ao 19. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede de onde? E é isso que contamina o homem. Por que a gente tem que manter na casa o lixo separado das demais coisas? Senão contamina. Não é assim? Assim também, queridos, se o nosso coração for um depósito de preconceitos, de presunção, de orgulho, de vaidades, de avareza, de toda sorte de pecado, nosso coração vira um Geena, e a nossa língua é inflamada por esse inferno. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Em outra passagem, Jesus diz, pois da abundância do coração fala a boca, Lucas 6,45. No dizer de Paulo, quanto àqueles que se extraviaram e se fizeram inúteis, portanto, destinados ao Geena, a sua garganta é um sepulcro aberto. Se considerar que a palavra Sheol, que é traduzida do hebraico para inferno, significa sepulcro, logo Paulo estaria dizendo que a garganta do homem, cujo coração é um coração podre, é um lixão, a garganta dele é um inferno aberto. Que coisa, hein? Com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. Está em Romanos 3,13. Não me admira Jesus ter chamado-os de raça de víboras. Outra palavra de Jesus, Mateus 10, 28.
Essa aqui é muito interessante. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena a alma e o corpo. Aqui Jesus usa a imagem do Geena para demonstrar que o poder que os homens têm sobre os outros é limitado. Quer dizer, eu posso tirar a sua vida, ou não posso? Eu posso te matar, mas eu vou estar matando apenas o corpo. Eu não posso liquidar a sua alma. Somente Deus pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo. E por isso, só Ele deveria ser realmente temido. Fazer perecer é o mesmo que destruir, desfazer, consumir. Quando corpos eram lançados no lixão de Jerusalém, não havia neles qualquer sinal de vida. Não passavam de cadáveres. Pior do que ter seu corpo lançado no lixo, é ter sua alma lançada no inferno. A imagem do Geena sempre era associada ao desperdício. Parafraseando Jesus, de que adiantaria ao homem ganhar o mundo inteiro, mas desperdiçar a sua alma? Outra passagem está em Mateus 23:15, também muito interessante. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus estava sempre tendo pega para capar com essa turma, né? Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um novo convertido. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, filho do Geena, 2 vezes mais do que vós. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que todo esforço empreendido pelos fariseus para fazer um novo convertido era um total desperdício de tempo. Eles não apenas desperdiçavam o seu próprio tempo, como também o tempo daqueles que aderiam aos seus ensinamentos. Jesus os considerou 2 vezes mais filhos do Geena. O mesmo poderia ser dito do empenho evangelístico de muitas igrejas, infelizmente, que em vez de preocupar-se em fazer discípulos para Jesus, estão mais preocupados em fazer clientes para os seus produtos. Total perda de tempo. Então uma pessoa, por exemplo, ela estava lá na magia, lá na seita dela, lá, e lá ela riava despacho, lá ela fazia seus trabalhos, seus sacrifícios. Aí de repente ela é levada para uma igreja, onde ela não vai mais fazer aqueles trabalhos, mas vai fazer outros. Só mudou o ambiente. E o pior, que agora nesse novo ambiente vai ser exigido dela 2 vezes mais do que era exigido quando ela estava na macumba. Verdade ou não é? Por quê? Por que a gente adicionou tanta coisa ao evangelho, tornando-o insuportável? Por que não pode ser simples, caramba? É tudo tão simples, mas a gente tem que burocratizar o reino de Deus, torná-lo mais sofisticado. Então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que enviar seu nome lá, não sei para onde, lá para o monte, não sei das quantas, tem que fazer esse sacrifício, tem que fazer isso aqui assim, 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 assado. Quando é tudo tão simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então para que complicar, meu Deus do céu? Era o que os fariseus faziam. E depois saíam batendo no peito. Convertemos mais 10. O que eu tenho visto, irmãos, são pouquíssimas conversões e inúmeras adesões. Está na moda ser crente no Brasil. Multidões estão aderindo, mas não há mudança de caráter, não há mudança de vida. Há fórmulas mágicas. As pessoas estão deixando de crer na simplicidade do evangelho para crer em métodos, a maioria deles made in qualquer coisa.
enlatados. Por isso, Jesus não poupava os religiosos do seu tempo. Mateus 23:33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Eu poderia dizer que Jesus aqui também estava falando daquele inferno metafísico, para onde o ímpio vai depois da morte. Eu vou mostrar para vocês, posteriormente, que há na palavra de Deus subsídios suficientes para crermos que há um inferno destinado aos ímpios. Só não é sobre isso que Jesus está falando aqui. Condenação do Geena é tão somente desperdiçar a vida. Fazer a vida valer menos do que lixo. Tudo o que eles faziam para serem vistos e aplaudidos não passava de lixo. Queriam ganhar a vida e por isso mesmo a estavam vendo escapar por entre os seus dedos. Para escaparmos da condenação do Geena, temos que tomar a contramão da via transitada pelos fariseus e religiosos. Paulo, por exemplo, era um fariseu que rompeu com a religiosidade hipócrita e abraçou a mensagem subversiva e revolucionária do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3, do 7 ao 8. O que, porém, para mim era lucro, considerei-o o quê? Perda. Por causa de quem? E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como refúgio, lixo, aquilo que era destinado ao Geena, para que possa ganhar a Cristo. Isso aqui, gente, é a contramão da religiosidade hipócrita vivida pelos fariseus. Eu chego à conclusão que só há uma maneira de eu me safar da condenação do Geena. É eu me dispor a considerar todas as coisas como lixo. Quando eu abro mão do lucro, quando eu deixo de viver uma vida centrada em meus interesses e passo a viver em função do reino de Deus. Caso contrário, gente, eu posso ter 40 anos de casa, eu posso ter nascido na igreja como nasci, sendo filho e neto de pastores como eu sou. Eu estou condenando a minha existência ao Geena. Eu estou jogando a minha vida pelo ralo. Viver para si é viver condenado ao Geena. Em Mateus 16, do 25 ao 26, o Senhor Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Então, peraí, a salvação repousa no fato de eu me dispor a perder a vida. Enquanto eu considerar minha vida preciosa, eu a estou desperdiçando e destinando-a ao lixão da existência. E eu repito, eu não estou falando de um inferno metafísico depois da morte. Eu estou falando de um inferno agora, de uma existência fadada à total falta de significado, de propósito. Quer salvar a sua vida? Quer poupar a sua vida? Vai perdê-la. Está disposto a perdê-la? Mas perdê-la pelo quê? Por uma causa muito mais importante do que a sua própria vida. Em Marcos 9, 43 ao 44,
uma das passagens mais radicais proferidas pelo Senhor. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o Geena, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está usando a imagem que o povo tinha do lixão. Isso aqui não é um inferno depois da morte, gente. Preste atenção. Tua mão te escandaliza, é melhor cortá-la e viver com dignidade e propósito do que com a mão desperdiçar a sua existência. Bispo, então Jesus não está falando aqui de vida após a morte, meu irmão. É só a gente usar tico-teco um pouquinho para a gente chegar à conclusão. Nós não vamos receber um corpo incorruptível? Então quem morrer aleijado aqui vai ressuscitar aleijado, caramba? É só tic-tac, pá, pá, pá. Ah, é verdade, faz sentido. Não precisa de nenhuma exegese, não. É só pensar um pouquinho. Então quer dizer que se eu cortar a mão, eu vou entrar no céu sem mão? Para com isso. Jesus não está falando nada disso. Entrar na vida aqui é simplesmente caminhar na estrada da existência. É melhor aleijado com propósito do que com o corpo inteirinho, mas sem propósito. Atos 20, 24. Olha como Paulo fez a lição de casa direitinho. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Preste atenção. É aqui, gente, que o evangelho verdadeiramente subversivo entra em choque com esse pseudo-evangelho midiático, de pão e circo que nós temos aí. Porque o evangelho midiático insiste em que, para amar o seu próximo, você tem que amar primeiro a si. O evangelho subversivo, proclamado por Jesus, diz: aquele que amar a sua vida neste mundo, perdê-la. E diz lá em Apocalipse, eles o venceram, referindo-se ao diabo, por não amarem suas próprias vidas. Hoje as pessoas são incentivadas a cultivarem a autoestima. Aí a gente vê as igrejas cheias de gente vazia, fútil. Contar testemunho hoje é contar vantagem. Pastor deveria mudar o linguajar. Quem é que tem uma vantagem para contar? Aí vem um: meus irmãos, eu estava com um fusquinha, coitadinho, toda arriada, agora estou com uma Mercedes-Benz, oh glória! Isso é testemunho, isso é vantagem. Não é isso que vai mudar o mundo, gente. Mas infelizmente é isso que está na moda, é isso que enche igreja, né? Fazer o quê? Eu não tenho minha vida por preciosa. Quem chega a esta consciência está se livrando da condenação do Geena. Mas quem não tem essa consciência está jogando a vida pelo ralo. Uma das passagens que eu mais amo nas epístolas de Paulo, eu estou terminando agora. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Tem barganha aqui? Tem aqui algum interesse inconfessável? Porque hoje é o seguinte, né? Ó, eu te honro, você me honra. Parece até, já viu no zoológico aqueles macacos que um coça as costas do outro? Aí o chimpanzé vira assim: agora é minha vez. Coça, agora é minha. Não é assim? Eu te amo, você me ama. É um investimento. Amor hoje é investimento. Meu irmão, você quer ser amado, você tem que amar primeiro, tem que investir. A gente tem que quebrar isso. Amor não é investimento. Gente, amor é perda total. A mensagem do evangelho é radical, é perda total. Por isso que Paulo diz: eu considerei o que para mim era lucro, perda. É perda total. Perdi todas as coisas. Eu tenho que desperdiçar minha vida pelo outro. E só assim eu estou ajuntando um tesouro no céu.
Mas enquanto eu insistir, não, eu não posso ficar no vermelho, eu tenho que ficar por cima, eu sou cabeça, não sou cauda, aleluia. Na verdade, eu estou demonstrando que eu não entendi nada. Eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar, por amor a vossa alma, e ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja cada vez menos amado. É amar sem esperar qualquer retorno. Cantares 8. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como o Sheol, como o inferno, é o zelo. Algumas traduções trazem ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria de todo desprezado. Você sabe, lendo isso aqui, conclusão eu cheguei? Eu coloquei hoje à tarde no Facebook. Só tem uma maneira de escapar das chamas do Geena, é se lançando inteiramente para ser consumido pelas chamas do amor. Fora do amor não há salvação, amados. Não há. Eu gostaria de terminar lendo uma frase que me chamou muita atenção, e que, por incrível que pareça, é creditada a um muçulmano. Por isso que eu acredito que Deus tem muito bom humor. De vez em quando Deus permite certas coisas só para jogar o nosso preconceito no chão e pisar em cima. Isso aqui não foi dito por um crente reteté, nem por um tradicional, nem por um reinista. Isso aqui foi dito por um muçulmano, que viveu entre os anos 717 a 801 depois de Cristo. Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar por desejar o paraíso, deixa-me fora do paraíso. Mas se eu te adorar somente pelo que tu és, não me negues a tua eterna beleza. Talvez alguns tenham pensado que hoje a mensagem que ouviriam aqui lhes deixaria insones. Talvez alguém até tenha trago um familiar para ouvir essa mensagem, achando que, quem sabe, ele vai sair tão aterrorizado com o que vai ouvir que vai se converter. O Evangelho nunca precisou do inferno para converter ninguém. Assim como você não precisa convencer alguém para visitar a sua casa falando da lixeira maravilhosa que você comprou. Alguma vez você convenceu alguém de te visitar dizendo, cara, você tem que ver minha lixeira, cara. Que coisa extraordinária. E o lixo fica tão bonito lá. Ele cai fedorento, mas fica cheiroso na hora. Eu estou há 25 anos pregando. Raríssimas vezes eu precisei gastar tempo falando do inferno. Não foi preciso. E eu só entrei nesse assunto hoje e não terminei, não dá para terminar num dia, eu vou terminar semana que vem, porque eu sei que muita gente ouve falar, mas não sabe do que se trata. As questões que ainda ficam, e que eu vou tratar semana que vem. Hoje eu falei de todos os infernos, menos daquele para o qual as almas ímpias são destinadas. Semana que vem eu vou entrar de sola nesse. E vou buscar na palavra de Deus respostas para algumas questões, como: o inferno será eterno? Como seria
eu estar na glória, desfrutando de todo aquele prazer. Aleluia, oh, que maravilha, o Senhor Jesus e tal. Sabendo que uma pessoa que eu amo muito, naquele exato momento, está em tormento eterno. Aí, para resolver essa questão, os teólogos inventaram aí uma doutrina que eu chamaria de doutrina da amnésia. É um barato, o pessoal não tem mais o que inventar. Aí dizem, não tem que esquentar a cabeça não, porque lá você não vai lembrar de nada. E o lembrar de nada vai diminuir o sofrimento da pessoa que eu amo? O não lembrar que ela está lá padecendo vai diminuir alguma coisa? O Deus que diz, não tenho prazer na morte do ímpio, teria algum prazer sádico em manter eternamente bilhões e bilhões de almas queimando sem parar? Eu não estou respondendo não, eu estou levantando perguntas. Pode ser que a resposta que eu vá trazer semana que vem contrarie tudo que eu estou dizendo aqui agora. Então, por favor, não coloque palavras nas minhas bocas. Na minha boca, perdão. Eu quero simplesmente fazer você refletir. Reflita. O que a Bíblia fala sobre o inferno? Haverá graus de punição? Vai ter gente, por exemplo, se você chega no inferno e encontra lá o Hitler. Espero não encontrá-lo no céu, né? Estará o Hitler. E do lado, aquele bebum que fica lá na sua rua, lá enchendo o saco de todo mundo. Será que o bebum vai ser submetido à mesma punição que um genocida? A Bíblia fala de graus de punição? Vamos ver. Vamos ver. Então, semana que vem, você não pode perder. Prepare-se. Tudo que eu fiz aqui hoje foi abrir a Bíblia e mostrar. Semana que vem eu vou fazer o mesmo. Eu não vou falar nada usando grandes nomes da teologia. Apenas abrir a Bíblia e deixar que você conclua. Está aqui, o que você acha? Não falte. Vamos ficar em pé, amados. Vamos aplaudir ao nosso Deus maravilhoso.